Graça e paz, igreja. Shalom. Igreja do Avivamento. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de pregar a palavra. Amo pregar a palavra. E agradecer também a pastora Eliane por ter me convidado para ministrar sobre a porta da verdade. Amém? Deus abençoe sua vida, pastora, ricamente, poderosamente. E é um prazer ministrar a palavra. Já fui muito ministrada lá em casa e tive momentos maravilhosos enquanto eu ministrava essa palavra. Abra o coração, porque quando abrimos o nosso coração para a palavra, para a verdade, o Senhor opera e o Senhor faz. Amém? Para dizer, ouvir e viver a palavra, é preciso coragem. Porque pode ser dolorido para quem fala, para quem ouve e para quem vive a verdade. Algumas vezes pode ser dolorido. Deus me conduziu a trazer como exemplo de coragem um homem muito corajoso, Martinho Lutero. Ele foi um monge alemão, o qual foi o responsável pelo início da Reforma Protestante no século XVI, em 1517. Ele fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em outubro de 1517. Mais de meio século, né, gente? Que isso aconteceu, um fato histórico e real. E chamou os estudantes e teólogos do seminário para debates sobre as suas teses. As teses tinham como tema central a justificação e a salvação pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele combateu a venda de indulgências. O que seria isso, essas vendas de indulgências? Mentiras que a igreja de Roma naquela época ensinava para o seu público, né, para as pessoas da igreja, que para ter os seus pecados perdoados, você deveria pagar em dinheiro para ter o seu pecado perdoado. E Martinho Lutero foi muito corajoso, porque ele combateu essa inverdade, essa mentira, né? Então ele iniciou esse movimento da Reforma Protestante. Ele combateu as heresias. E nós estamos aqui hoje, primeiramente, graças a Deus, porque eu acredito que todo mover, ele é iniciado por Deus lá no céu. E Martinho Lutero foi um homem que foi usado por Deus para trazer a verdade para aquele povo, que pagava, pensando que teria os seus pecados perdoados e seriam salvos. Então, Martinho Lutero foi um homem corajoso e o Senhor me trouxe isso ao coração. Ele confrontou líderes religiosos, o papado de Roma, né, daquela época, e os governos daquela época, reis. Ele combateu, ele bateu de frente. Amém, igreja? Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos aqui hoje porque este homem teve a coragem de se levantar. Fala assim, eu tenho coragem de falar verdades. Aleluia. E eu trouxe aqui um pouquinho, só uma tese, a 32ª tese. Olha o que Martinho Lutero colocou. Irão para o diabo juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação, mediante breves indulgências. O que ele disse aqui?
Ele quis dizer assim: aqueles que queriam pagar para ter seus pecados perdoados, iriam para o inferno. Aqueles que ensinavam errado, ensinavam que teriam que pagar, né, para ter seus pecados perdoados, iriam para o inferno. E aqueles também que estavam na prática, acreditando nisso. Depois vocês assistam o filme Lutero. Quem já assistiu o filme Lutero? Maravilhoso, né, gente? Ele conta a verdade sobre essa fase aí da Reforma Protestante e o que Martinho Lutero sofreu. E ele sofreu muito, foi perseguido, é claro, né? Então, para nós, a verdade, ela pode ser desconfortável às vezes. Ela pode ser dolorosa para quem fala e para quem ouve. Ontem eu havia preparado essa parte da palavra e por coincidência eu cheguei aqui e a Zildete trouxe isso. Coincidência não, deusidência. A Zildete também tocou nesse ponto. Eu falei, uau, Deus está confirmando, eu não vou tirar não. Eu vou ser corajosa e eu vou falar. Amém? Foi maravilhoso o encontro de ontem. Foi maravilhoso, foi um tempo gracioso de Deus, que Deus proveu para as nossas vidas. Verdades foram ditas profundas para os casais. E nos próximos vocês virão. Amém? E eu já quero pedir desculpa, porque às vezes eu me atrapalho aqui um pouquinho no celular. Vocês já viram que às vezes eu trago folha, trago notebook, trago celular. Mas por quê? Porque eu tenho uma cicatriz no olho esquerdo. E então me dificulta enxergar. Eu aumento o tamanho das letras, eu faço de tudo e às vezes eu me perco, tá bom, igreja? Então, assim, já me perdoe e já intercedam por mim. Somado, é claro, ao nervosismo que às vezes nós sentimos, né, gente, quando está aqui. Então, já peço perdão para vocês. Então, a palavra ela pode ser dolorosa para quem fala e para quem ouve. Requer um cuidado para falar. Eu me lembro do profeta Natã, quando ele confrontou Davi por causa dos seus pecados de adultério e de homicídio que ele havia cometido. Ele usou de muita sabedoria para confrontar o rei. O profeta não ficou calado. Ouça bem, o profeta não ficou calado. Ele poderia ter ficado com medo do rei, ou não é, gente? Ele poderia, mas ele não ficou. Ele teve muita sabedoria para confrontar o rei. Ao fazê-lo, ele usou uma historinha lá da ovelha, né? Que havia sido roubada. Depois vocês vão lá, dar uma olhada, dar uma pesquisada e ler. E então que ao fazê-lo, que nós, ao trazermos qualquer confronto, quando nós quisermos dizer verdades uns para os outros, porque precisa ser dita, para o marido, para a esposa, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu discípulo, nós precisamos dizer verdades. E se não for todos que possam dizer essa verdade, mas eleja alguém para te falar umas verdades, tem hora que a gente precisa. Eu já adotei 2 pessoas para me falar umas verdades. E eu ouço e eu concordo. Então, mas que nós possamos fazer isso com muita sabedoria, para que não haja, para que haja arrependimento e não feridas na alma. Amém? Porque quando nós trazemos com sabedoria, a pessoa ela não se arma, ela se abre e Deus vai trabalhar com ela, porque quem traz esse arrependimento é o Espírito Santo. Amém? Algumas vezes achamos que estamos com toda a verdade. Baseamos no que vimos e ouvimos. Eu tive um professor e pastor que disse que nós temos que tomar cuidado com a questão do discernimento. É a nossa linguagem, né? O discernimento. O discernimento, o cristão, ele fala isso mesmo. O discernimento a respeito das pessoas, porque todos nós temos uma forma de ver as coisas, e essa forma de enxergar as pessoas são decorrentes também de nossas vivências.
dos acontecimentos da nossa vida. Às vezes, desde lá do ventre materno até o dia de hoje, nós carregamos uma experiência que nos marcou. E que alguns podem ter sido curados e outros não. Mas, e a cura acontece constante. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos passar por cura. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas vivências podem ficar em nossa mente contaminada e enxergar as pessoas de forma equivocada ou as situações de forma distorcidas. E nós podemos erroneamente falar inverdades como se fosse verdades sobre uma pessoa baseada em nossas própria experiência. Ou seja, o nosso filtro pode estar contaminado ou contaminado. E aí ferir e até matar uma pessoa ou o seu chamado, o seu ministério. E eu orei: Senhor, eu te peço para que eu consiga ministrar essa palavra com sabedoria. E que o Senhor me dê capacidade para ministrar essa palavra, para que a igreja também receba. Amém? E eu quero dar continuidade. Essa aqui foi a parte A. Agora a parte B. Eu quero dar continuidade ministrando sobre a verdade eterna que esteve entre nós, a verdade que liberta, a verdade que nos santifica, a única verdade, a verdade que é vida, Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos ao Evangelho de João, e eu quero orar um pouquinho agora por você. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Já te agradeci, mas te agradeço novamente. Obrigada, Jesus, pela palavra. A palavra veio porque o Espírito Santo me ajudou. Foi uma semana de guerra. Foi uma semana, meu Deus, que só o Senhor sabe. E só ontem de manhã, e hoje à tarde, hoje que eu tive esse tempo que o Senhor trabalhou e que o Senhor trouxe para mim. Eu oro para que a igreja receba, que nenhuma palavra seja distorcida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma extraordinária, de uma forma única, de uma forma leve e de uma forma transbordante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, aleluia. Nós vamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado. Ele teve um relacionamento muito profundo com Jesus e ele conseguiu captar muito da essência de Jesus. Ele foi escrito provavelmente no 1º século após a morte de Cristo, na década de 70. Neste evangelho encontramos longos discursos de Jesus, muito mais do que nos 3 evangelhos. O evangelho de João, ele suplementa. Quando eu falo de suplemento, nos lembra o quê, gente? Nos lembra, a gente toma os suplementos, não é? No nosso dia a dia. Porque traz aquilo para o nosso organismo, aquilo que está faltando. Então, o Evangelho de João, ele suplementa os 3 evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Amém? Esses 3 evangelhos, a pastora até ministrou outro dia, mas eu estou aqui recapitulando um pouquinho. Os 3 evangelhos possuem quase a mesma estrutura. Por isso são chamados de sinóticos. Né? Quase a mesma visão, a mesma estrutura de raciocínio. E por isso eles são chamados de sinóticos. Os 3 evangelhos destacam o ministério de Jesus. Quando se fala de ministério, nós estamos falando de trabalho, de serviço para Deus. Então, esses 3 evangelhos destacou o ministério de Jesus na Galileia. Suas parábolas, o reino de Deus, né?
E no Evangelho de João, destaca o ministério de Jesus na região da Judéia. Ele omite parábolas e o reino em grande parte. Veja bem, em grande parte, não é tudo, ok? Mas vai ter parábolas lá que você não vai encontrar no Evangelho de João. Então ele omite, ok? No entanto, tudo isso é substituído pelos belíssimos e longos discursos de Jesus. E também os discursos da vida eterna. E João sempre trouxe valores às obras que Jesus realizou. Valores espirituais, valores para nós. Agregado, né? Quando ele conta ali as obras de Jesus, os feitos de Jesus, ele sempre traz um valor. Se você pode observar quando você for ler. Amém? Lá também no Evangelho de João, nós encontramos 3 passagens sobre a Santa Ceia. E nos demais, nós só encontramos uma passagem sobre a Santa Ceia. Então, é tremendo. Amém? Glória a Deus, porque João foi corajoso e escreveu essa palavra que está viva e que gera vida para nós até os dias de hoje e trará vida ainda mais para nós. Amém? Os sinóticos, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. Então esses são os sinóticos. Quais são, igreja? Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, cada um para um povo, né? Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. No entanto, o Evangelho de João, que não faz parte dos sinóticos, ele foi escrito realmente para aqueles que têm Cristo. Amém? E é interessante que ele foi escrito para os fiéis, para aqueles que creem em Jesus. Mas ele tem o propósito de trazer crença, de trazer fé em Jesus Cristo. Isso é extraordinário, não é? Eu me lembro que quando eu morava uns 3 anos atrás, eu estou lendo agora, mas assim, as primeiras experiências que eu tive com os evangelhos, inicialmente, no começo da minha conversão, eu lia muito Mateus. Mas depois, com o tempo, depois que eu me converti, eu me afeiçoei ao Evangelho de João. Não que eu não goste dos outros, eu gosto, eu leio, eu amo a palavra de Deus. Mas o Evangelho de João, eu já tive algumas experiências. Sabe aquele momento que você está num momento que você acha que você está fraco na fé? Quem já passou por isso aqui? Só eu. Não, mais gente. Que você acha que você está fraco, parece que eu estou fraco. E o Espírito Santo me conduzia a ler João. Leia João. Lá tem muita, e era assim, lá tem muitas as palavras de Jesus, vai te trazer fé. E eu me agarrava no Evangelho de João. Mas no começo, né, da vida cristã, eu tive essas experiências com o Espírito Santo de Deus. Me iluminando, me ensinando a verdade. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos ensina a verdade. Amém? E quando eu cheguei na faculdade, eles trouxeram esse ensino. E eu nunca tinha tido esse ensino escrito, né? E eu falei, uau, eu fiquei feliz. Porque confirmou aquilo que o Espírito Santo já tinha me ensinado. Então, o Espírito Santo, ele te ensina e ele me ensina. Amém? Glória a Deus. Então ele é fonte de fé e de vida. Você precisa de fé? Você precisa ficar mais energizado com a fé em Jesus? Precisa? Então vamos para o Evangelho de João. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se você está se sentindo meio morto essa noite,
Vá para o Evangelho de João. Ele vai te ressuscitar. Amém? Há um mover tremendo do Espírito Santo que vai fazer a obra no seu interior. E agora nós vamos ouvir e meditar um pouco sobre a realidade de Jesus, sobre a verdade e identidade de Jesus, o Evangelho de João. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós precisamos ter a visão de Cristo aqui, antes dele descer, ele aqui encarnado, ele crucificado e ele glorificado. Mas hoje nós vamos ministrar aqui, nós vamos meditar. Eu te convido a meditar. Não saia da palavra, não fique com a sua mente vagueando. Peça o Espírito Santo para te ajudar. Eu sei que não é fácil, tem hora que a mente quer, Hoje nós vamos meditar sobre Jesus no começo. A chegada dele aqui, a estada dele aqui. Só nesse capítulo 1, amém? Nós encontramos Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra, né? E ela vem do grego logos. Amém? Em algumas versões já traz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse versículo ele mostra a posição e a identidade de Jesus. Posição e identidade de Jesus. Nós encontramos Jesus posicionado no tempo. Quando? No começo de tudo. Posicionado lá no começo. Começa a usar a sua mente, a sua imaginação para ir lá no começo. Quando não tinha nada disso aqui. Então Jesus estava lá no começo. Na criação do universo. Ele era a palavra. Identidade. Amém? Quando eu falo assim, o verbo, o princípio era o verbo, né? Amém? E a palavra estava com Deus. Ele estava junto com Deus. Consegue imaginar ele junto com Deus? Queridos, essa palavra é simples, mas às vezes nós lemos ela assim de qualquer jeito e a gente não consegue se apropriar da maravilha que é essa base. Isso aqui é base, viu? Para depois você vir com a cruz, para depois você vir com a ressurreição. Então isso aqui é base para nós cristãos. Essa palavra estava com Deus, ele estava junto com Deus, fala da sua posição, não estava separado, estava junto com Deus. Uma unidade com Deus. E ele finalizou dizendo que a palavra era Deus. Uau, aí agora já estava junto, mas agora ele já é o quê? Deus. Então aqui é Deus, então é o quê? A palavra de Deus é um. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é Deus, amém? A palavra é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Quem é Jesus para você? Como você está posicionado em Deus? Você está junto com Deus ou está como ovelha perdida? Eu espero sinceramente que você esteja junto com Deus. Eu espero sinceramente que eu esteja juntinho com Deus.
E ele estava no princípio, aí vem o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Mais uma vez, João enfatiza. Ele estava no princípio com Deus. Ouça isso com seu espírito. Enfatiza a presença de Jesus junto com Deus no começo. Ele faz a menção de Gênesis 1 mais uma vez. Isso nos faz lembrar da eternidade de Jesus. Ele já existia antes de ser encarnado. Ele já existia, ele estava lá junto com o Pai. Oh, maravilha! Que maravilha, aleluia! E João 1,3 diz bem assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João mostra que Jesus Cristo é autor de todas as coisas, de tudo que existe. Sabe esse templo aqui? Sabe essa tinta? Sabe isso? Sabe isso? Sabe eu e você? Sabe aquele ferro lá? Sabe os carros? Sabe o pinche que passou na pista? Sabe aqueles prédios lindos? Sabe o mar? Tudo se deve à existência de Jesus. Sabe esse celular? O iPhone? O Samsung? Tudo se deve a Jesus Cristo de Nazaré. Sem ele nada existiria. Nem eu e nem você. Toda a existência se deve a um único ser, Jesus Cristo, Deus. Se deve ao Pai, mas isso é mais à frente, né? Aqui o texto fala a Jesus Cristo. A palavra criou tudo. O verbo criou tudo que existe. Você vai lá para Gênesis 1 e você encontra isso. A palavra criando algo extraordinário no capítulo 1 de Gênesis. Aí você fala assim: Zélia, mas meu carro? Sim. Aquele vidro? Sim. Ele veio da matéria-prima. E Deus também dá sabedoria, porque se Deus cegar o entendimento de alguém, ninguém faz mais nada. Então, quando você estiver por aí, você pode contemplar a grandeza de Deus. Quando você estiver lá malhando na academia, você pode olhar para aqueles instrumentos e falar: uau, foi Deus que fez isso. Que coisa boa. Quando você estiver dirigindo, quando você estiver na praia, quando você estiver cozinhando, você fala: uau, foi Deus que fez isso. Quando você estiver no seu jardim, você pode olhar para as flores, para aquelas folhas. As folhas me impressionam. As folhas das plantas me impressionam. Eu já falei isso para vocês. Para um pouquinho e observa a simetria que existe. Uma perfeição. Que você fala: meu Deus. Então é extraordinário. Tudo que Deus fez é extraordinário. Agora fala assim. Vire para o seu irmão e fala assim: eu sou extraordinário. Mais uma vez, eu sou extraordinária. Nós falamos 2 vezes? Vamos falar 3? Diga assim: eu sou a obra de Deus, extraordinária, maravilhosa. Amém? Se aceita como você é. Se aceita como você é, igreja. Eu te criei. Se aceita como você é. Não rejeite a minha obra. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Que vive e reina para sempre. Aleluia.
Então, você recebeu uma cura aí, não recebeu, irmão? Recebeu, irmã? Recebeu. Recebeu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus é assim mesmo. Jesus é desse jeito. Agora eu me perdi, igreja. Ora aí, intercede. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Enquanto isso eu glorifico o Senhor, eu vou procurando aqui. Mas eu não vou deixar você perder o que o Senhor me trouxe. Foi debaixo de muita guerra para trazer essa palavra. Vocês não têm noção. Quem tem um pouquinho de noção foi meu marido. Só um pouquinho, né, meu bem? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra criou tudo. Aleluia. Então, a palavra, ela é criativa. A palavra de Jesus é vida. Porque vocês viram que vida foi gerada. Ele tem o poder de criar em sua vida e na minha vida o que está faltando. Não podemos deixar de falar a palavra, de liberar a palavra em nossas vidas. João 1,4 diz bem assim: nele estava a vida era a luz dos homens. E João 5 diz bem assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois a verdadeira luz, João 1,9. Acho que eu errei aqui. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Não, eu casei esses versículos. Saltei aqui porque eu estou trazendo mais direto a Jesus, os versículos. A palavra é Jesus, a palavra é vida. Por que nós, às vezes, corremos da vida? Se nós sabemos que a palavra é vida, e a palavra traz vida para as nossas vidas, por que nós corremos, às vezes? E a vida é luz. Sabe, eu acho que nós corremos, às vezes, é por causa do amontoado de coisas. De coisas, eu diria, supérfluas, que estão no nosso dia a dia. A vida é luz, e essa luz ilumina todo homem. Olha só, gente. Ela não ilumina só Maria, só João, só Pedro, José. Ela ilumina a todo homem. Independente do seu estado, a palavra é luz e ela ilumina. Ela tira o quê? As trevas. As trevas não puderam conter a palavra é luz. Nada prendeu e prende a sua palavra. Jesus veio à terra e nada pôde deter Jesus. Lembra que Herodes queria matar as criancinhas? Matou, né? Muitas criancinhas de 2 aninhos, gente. Para impedir a vinda de Jesus. Para impedir que Jesus chegasse até nós. Mas Jesus veio. Jesus se fez carne. Aleluia. Então nada prende a palavra. A verdade é liberada e as trevas fogem. Diga assim: a verdade da palavra de Deus é liberada e as trevas fogem. As trevas fogem da minha vida. Confesse a palavra sobre sua vida. Ela trará luz, ela trará vida e livramento das trevas. E eu pedi a Jesus uma palavra para liberar sobre vocês. E o Senhor me trouxe Isaías. Os estudiosos falam que Isaías é o 5º evangelho. Nenhum outro livro do Velho Testamento traz Jesus como o livro de Isaías.
Então, quero liberar essa palavra sobre vocês e sobre a minha vida também. Isaías 54, 2, 3. Insejeque, obra maravilhosa, extraordinária de Deus. Amplia o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das suas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. Amém? Recebe, minha irmã, meu irmão? Eu recebo. Obrigada, Jesus. Amplia o lugar da sua tenda, Zélia. Porque você, pode falar até o teu nome agora. Amplia o lugar da sua tenda. Fala o seu nome. Porque você transbordará. Amém? Para a direita e para a esquerda. Falar a palavra de Deus significa concordar com Deus. Falar o que Deus quer que falemos. Amém? E João 1,10 diz bem assim. Por ele aí, né? Deu uma puladinha aí, mas ok, vamos lá. João 10 diz bem assim. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Quando eu estava lendo esse versículo, eu senti um pesar. Eu voltei lá naquele tempo, e eu senti um pesar no meu coração. Eu pude sentir o pesar de João. Jesus estava na terra. Ele tomou a forma de um homem. Ele estava no meio daquele povo. No meio. Andando. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá andando, ele estava no meio daquele povo. Curando, expulsando demônios. Ensinando a palavra. E aquele povo daquela época não o reconheceu, não o conheceu. Ele estava no mundo que ele fez. É ruim, não é? Quando você faz algo para alguém e a pessoa não reconhece. Eu chorei quando eu estava escrevendo isso aqui, porque eu mergulhei nessa palavra. É muito ruim quando Deus também faz coisas em nossas vidas e nós não reconhecemos o que Ele fez. Deus já fez tanto por mim e por você. E nós precisamos buscar isso. Então, eles perderam a presença de Jesus. Eles perderam a presença de Deus na terra. Eu consigo sentir o gosto aqui, meu Deus. Meu Deus. Que coisa terrível. É perder a presença de Deus. Eles perderam o melhor. O melhor não era o que Jesus fazia. O melhor era a presença de Deus. E eles perderam a presença de Jesus. Do amado Jesus. Por que será que eles perderam a presença de Deus? Por que eles perderam a presença do Verbo que se fez carne? Por causa da cegueira, por causa do orgulho,
porque defendiam tanto as suas posições, por causa da incredulidade, eles perderam a presença maravilhosa de Jesus. Misericórdia. Não nos deixa, Senhor, tomar esse rumo. Não nos deixa perdermos a presença de Jesus. E o Espírito Santo nos assiste aqui na terra, para nós não perdermos. Aleluia. Os cargos passam, os bens materiais também, e as pessoas se vão. Nós todos estamos tendo experiências com essa questão das pessoas que se vão. Minha mãe se foi, meu pai se foi, meus tios se foi, meus irmãos se foram, 2, só no meu contexto. O nosso amigo, com licença pastora, Oliveira se foi. Mas Jesus permanece. Amém? E eu e você precisamos permanecer juntinhos de Jesus, até que Ele nos busque. Até que Ele nos busque. Até que Ele nos busque. Nós precisamos permanecer firme, independente das provas e das batalhas que nós enfrentarmos. A igreja precisa permanecer firme, porque dias difíceis virão. Ah, Jesus. Os sinais apontam para isso, igreja. Os sinais apontam para isso, e vocês já sabem disso, isso não é novidade. Então, fiquemos com Jesus, igreja. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus, que vive, que era e que há de vir. Jesus é bom. Obrigada, meu amor. Aleluia. A presença de Jesus é mais que necessária em nossas vidas. Ela é muito mais que necessária. Eu falei, Senhor, eu chorei lá em casa, eu não quero chorar lá, não. Mas aí eu chorei. E agora eu quero que você se levante, pegue a sua palavra, a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, espera o irmão fazer e o irmão vai emprestar a Bíblia para o outro irmão. Mas não vai deixar ninguém hoje de fazer o que eu vou fazer aqui, porque o Espírito Santo me trouxe lá. Amém? O que é feito na terra é feito no céu. Amém? Amém, igreja? Então, pega a sua palavra agora. Pega a sua palavra. Pegou? Que eu trouxe essa aqui. Mas eu uso mais a outra que está ali, velhinha. E pega a sua palavra agora e abraça ela. Isso é algo que vai falar no reino espiritual. Abraça a palavra agora. Amém? E fala assim, Jesus,
não me deixa. Jesus é a palavra, amém? Jesus é a palavra, e Ele transcende, é lógico. Não é só isso aqui não, é muito além. Mas, abraça de novo agora e fala assim: Jesus, fica comigo, não me deixa. Eu preciso de Ti. Agora beija a sua palavra. Dá um ósculo santo aí, assim, ó. E fala assim: Jesus, eu te amo. Isso aqui foi uma declaração de amor. Amém? Agora passa para o seu irmão e seu irmão vai fazer a mesma coisa. Pode pegar a minha aqui, se alguém está sem. Encosta no seu irmão ali. Isso. O Senhor me trouxe isso muito forte. Eu abracei lá em casa. Foi um momento lindo meu com o Espírito Santo. Fala assim: Jesus, abraça a palavra agora. Não me deixa. Eu preciso de Ti. Não me deixa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Passa para o seu irmão vai fazer agora com autonomia. Amém? Se tem mais alguém que ainda não fez, porque não deu. Aleluia. Jesus, fica comigo, não me deixa. Não me deixa, Jesus. Aleluia. Obrigada, meu amor. Glória a Deus. Jesus não nos deixa. Quando nós nos mantemos firmes nele, com fé nele, Ele não nos deixa. Amém? Aleluia. Fica comigo, Jesus. Fala bem baixinho. Fica comigo, Jesus. Não me deixe. Não quero perder a sua presença. A sua presença é melhor que tudo. E alguns aqui estão presos às inquietações do mundo e têm perdido a presença de Jesus. E o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e vede o livramento que eu vos darei. E João 1:11. Eu poderia ficar em João o tempo todo, Senhor, gente, mas o tempo, né? E eu preferi pegar esses versículos. O Senhor me conduziu a pegar esses versículos. Mas esse capítulo é extraordinariamente maravilhoso. Amém? Então, João 1:11. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus. Mas aquele povo não o quê? Recebeu. Eles rejeitaram a Jesus. Pode sentar, igreja. Podeis assentar. É assim que eu ouço de vez em quando. Podeis assentar. Então, Jesus, ele foi. Vocês podem ver que Jesus foi o quê? Rejeitado. E a rejeição dói. Dói ou não dói, gente? Dói. A rejeição dói. Jesus passou por essa rejeição. E aqui prova que rejeição não é causada pela pessoa que é rejeitada. Não. Às vezes a pessoa rejeitava assim, é porque tem. Ele fica enumerando, é porque eu sou assim. É porque eu sou assim. É porque eu sou. Não é assim? É porque eu sou assim. Aí ele vai caindo, né? Eu sou assim, não é isso? E vai ficando triste, e vai ficando, né? É ou não é assim, gente? É. E aqui Jesus prova, aqui tem a prova, que a rejeição não é por causa da pessoa. Não, menina, não. Jesus era perfeito. E ele foi rejeitado. Jesus era perfeito. Jesus fez coisas extraordinárias aqui na terra. Ele fez tudo, ele esteve aqui,
E ele foi o quê, gente? Rejeitado. Então isso me cura. E eu creio que isso te cura. O Senhor me trouxe uma passagem aqui agora, fresquinha. O seu valor excede as finas joias, não é isso? De rubis, não é isso? Provérbios, é isso, gente? Me veio aqui agora. A rejeição ela é causada por Satanás. Simples e claro assim. A rejeição ela é causada por Satanás e seus demônios. Não foi por causa de você. Opa, o Senhor está me trazendo mais coisas aqui. Que Ele te deixou. Ele te deixou por causa de Satanás. Você foi rejeitado no ventre materno. Não foi por causa da sua mãe, não foi por causa, foi por causa de Satanás e seus demônios. Jesus te aceita. Pare de sofrer por causa das rejeições sofridas. O perfeito Jesus Cristo te aceita e me aceita. Fala assim, o perfeito. Levanta, igreja, porque isso aqui é algo que extraordinário. Diga assim, o perfeito Jesus Cristo me aceita. Obrigada, Jesus. Aleluia. O que as pessoas pensam a seu respeito não te define. Isso aqui eu já ouvi há muito tempo, mas o Senhor me trouxe isso aqui. O que... Aleluia! Aleluia! O perfeito te aceita, o perfeito me aceita. O que as pessoas pensam a seu respeito não te define. O que te define é a minha palavra. O que te define é a palavra de Jesus. Carregamos muitas mentiras a respeito da nossa identidade. Carregamos muitas. Mas hoje Jesus fala assim, tira o fardo. Pega assim, igreja. Joga agora. Sai. Pega agora o fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve. O Senhor está falando aqui. Eu não sobrecarrego ninguém com preocupação. Então essa preocupação vem do diabo. Ele fala, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor te alivia hoje dessa rejeição. Toma posse, eu tomo posse, no nome de Jesus, toda a rejeição que eu sofri. Eu tomo posse da cura provida por Jesus. Amém? A palavra dele provê cura. Aleluia. Aleluia. Toda vez que o meu celular tranca, gente, o que acontece? Ele fecha aqui. Ele volta lá no começo. Ah, eita, meu Deus. Me ajuda aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. É um momento para nós glorificarmos a Deus. Aleluia, aleluia. E enchermos a atmosfera de glória a Deus, aleluia. E é tremendo quando glorificamos a Deus, porque a presença dele ainda mais se manifesta ainda mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia.
Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe o que é que nos fez aceita com o Pai? O sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus não haveria perdão de pecados. Porque as nossas posses, os nossos dinheirinhos, não compram a nossa salvação. O que compra, o que nos comprou é o sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Filha amada. Fala o seu nome. Assim, filha amada. E você é homem, fala filho amado. Filha amada, Zélia. Você nasceu para vencer. E eu, Jesus, estou contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Você é minha. Te remi com o meu sangue. Tenha fé e ânimo. Levanta-te e resplandece. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mais uma vez, João reafirma a presença de Jesus Cristo em carne. Jesus Cristo veio em carne. Essa confissão é poderosa, viu? Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo veio em carne. Aleluia. Homem como eu e você, mas sem pecado. Ele veio porque Deus quis, porque Deus nos amou, como diz pastor Eliane. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maicon recitou esse versículo. Porque Ele nos amou. E Ele veio para cumprir a promessa que Ele prometeu. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Você que está meio desanimada e lembrando da sua promessa, lembra-se disso. Quando Deus promete, Ele cumpre. Jesus quis vir para nos salvar. Desceu do seu trono, do seu conforto e veio tomar o formato do homem decaído. Quem usa essa expressão muito é a nossa Valnice, né? Formato do homem em pecado. Aqui encontramos a humildade de Jesus, tamanha humildade. Precisamos. Por que humildade? Porque Ele saiu do trono. Ele poderia muito bem ter se recusado e ficado lá no trono. Na glória, na presença, onde não havia dor nem sofrimento. Mas Jesus veio com tanta humildade e se fez homem. Tomou o seu formato e o meu formato. Carne, comeu, bebeu, chorou. Trabalhou, Jesus trabalhou. Nós precisamos sair do conforto também, a exemplo de Jesus, e ir ao encontro do perdido, dos menos favorecidos. Ele estava na terra cheio do favor de Deus. Ele estava cheio de compaixão. É estar com você e comigo. Ele estava cheio de compaixão, de bondade.
E o que a humanidade fez para merecer a presença de Jesus na terra? Nada. Nada. Ele veio porque nos amou. Ele estava também cheio de verdade. Ele tinha uma vida sem mentiras, sem enrolação, sem falcatruas. Ele era coerente com o que ele ensinava e o que ele vivia. Tinha coerência. Ele era integralmente santo. E é um exemplo a ser seguido por nós, por mim e por você. Nós precisamos ir atrás das pessoas e pregar a palavra. Pregar a palavra e pregar com atitude. Atitudes alicerçadas na palavra de Deus. Eles enxergaram a glória. A glória fala da presença de Deus. Quem já pisou... Sara hoje cantou esse louvor maravilhosamente lindo, né? Nós cantamos, amém. Eles enxergaram a glória de Deus. A glória fala da presença de Deus aqui na terra. Foi a presença, eles tiveram acesso à presença de Deus. A presença do unigênito, do único filho até aquele momento. Jesus homem, Jesus Deus. Totalmente homem e totalmente Deus. Sabe Deus? O Deus onipotente? Jesus estava ali com ele. Sabe o Deus onipresente? Jesus, o Deus. Sabe o Deus onisciente? Ele estava ali no meio. Deus, criador de todas as coisas, estava no meio daquele povo. Ele estava na terra com todos os atributos de Deus, com todas as qualidades de Deus, com tudo que Deus tem, com amor, com a verdade, com a justiça, com a paz. Soberano, justo, amoroso, criador. Ele estava com tudo aqui. Ele não fez uso de tudo. Ele não fez. Porque a palavra de Deus fala que ele não usurpou ser igual a Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo aqui conosco. Onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Com a mesma glória. Amém? Primeiro, e aí eu quero complementar aqui com 1 de João 1:1. A carta escrita também por João, provavelmente para os fiéis de Cristo, também no final do século, no primeiro século. Depois de Cristo, né? No primeiro século depois de Cristo. E um dos objetivos para essa carta de João era confrontar os falsos ensinos a respeito de Jesus Cristo. 1:12, né? E ele diz bem assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Então, João quis descrever que Jesus Cristo realmente existiu. Desde o início da fundação do mundo, João testemunhou que eles usaram os 3 sentidos. Ele fala aí dos 3 sentidos, né?
Eles ouviram Jesus, a audição. Eles visualizaram Jesus. Eles viram com os olhos deles, gente, Jesus. E eles apalparam. Isso fala de quê? De tato. Eles tocaram em Jesus. Apalparam Jesus. Os discípulos, apóstolos, contemplaram Jesus Cristo. E contemplar fala de olhar Ele com amor, com admiração. Você conseguiu fazer isso essa noite? Você conseguiu olhar para Jesus essa noite com admiração? Tiveram uma íntima convivência profunda com Jesus. Apalparam, sentiram, visualizaram Ele. Ele tomou a forma de homem. Ele veio em carne. E virá também em carne. Totalmente Deus, totalmente homem. Como temos visto Jesus? Como você tem olhado para Jesus? Com admiração? Você tem tido um relacionamento profundo e significativo com Jesus? O que você tem contemplado, igreja? O que você tem contemplado? Roupas, sapatos, lojas, carros, páginas na internet? Tem contemplado, tem olhado os erros, perdido muito tempo olhando erros das pessoas? Ou você tem olhado muito os seus problemas e tem perdido a visão de quem Jesus é? A visão gloriosa e divina de Jesus. Temos visto Ele como ineficiente para resolver as nossas situações, problemas? E tem entrado em desespero? E tem chorado e tem dado birra? Entenda que não há nada demasiadamente grande para Deus. Nada é demasiadamente grande para Deus que Ele não possa resolver. Ele colocou em ordem o caos da terra no início da criação. A bagunça que estava. E Ele pode colocar em ordem as nossas vidas. Ele abriu o mar vermelho para os hebreus passarem quando estiveram sem saída. Tem muita gente que tira a própria vida porque se vê sem saída. Mas Jesus fala: filho, eu sou a sua saída. Filho, eu sou a sua saída. Não tire a sua vida, porque isso não vai resolver. E Ele provê a saída para a sua vida. Deus proveu a saída para aquele povo e Deus proverá a saída para a sua vida, a solução para a sua vida. Não esmoreça, creia. Levanta a cabeça e anda. Onde você estagnou, recomece, eu estou com você. Jesus Cristo diz a nós, igreja, mais ainda: mantenha os olhos fitos em mim. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhem para as circunstâncias.
ou pessoas que desacreditaram em você. Olha para mim, igreja. Sou o autor da vida. Aleluia. Olha para minha palavra. Tire mais tempo com a minha palavra, porque vou eu fazer grandes coisas. Tire tempo com a minha palavra. E João 12 diz bem assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome. Aí eu voltei um pouquinho, né? Deus deu-lhes a prerrogativa de se tornarem como filhos de Deus. Então, todos que creem no nome de Jesus, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Para ter a paternidade de Deus, é preciso crer em Jesus. E agora eu quero abrir ainda a porta da verdade. Você que quer aceitar a Jesus, que talvez ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e quer confessar Jesus como seu Senhor. Eu te peço, vem aqui na frente, nós vamos orar para você. Xarababá. Você que ainda não confessou e viu que esse Jesus é realmente verdadeiro, e viu que esse Jesus se tornou carne, que Ele entregou a sua vida por amor a você, e quer confessar esse Jesus, se levante e venha aqui na frente. E você que talvez esteja bagunçado, ou de repente não está bagunçado, mas sentiu o desejo no coração, eu falei, eu quero confessar Jesus de novo. Você que sentiu um desejo no coração e quer fazer isso, vem aqui na frente, que nós vamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Fala assim, levante sua mão para os céus. Fala, Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu quero te confessar como Senhor absoluto da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, esta é a tua igreja, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha prover mudanças que o Senhor quer prover em nós, a começar por mim. Que o Senhor traga as mudanças, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus venha nos auxiliar nesse processo de santificação. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nessa noite, eu te peço, no nome de Jesus, salva a tua igreja, salva o teu povo, Senhor, e nos usa como canais para levar a tua palavra, porque Jesus veio em missão aqui na terra. Ele foi comissionado para salvar as vidas. E nós carregamos a tua presença, nós carregamos Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, nos capacite a levar esse Jesus a quem precisa, a pregar a palavra para os nossos, a pregar a palavra no nosso meio, a acolher o perdido. Senhor, nos ensina. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, e não nos deixa vacilar.
que nós estejamos firmes na tua palavra, para que nós possamos manifestar a presença, a luz de Jesus, aonde nós formos. Que o Senhor venha nos capacitar a amar o próximo, a amar a Ti em primeiro lugar e amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Porque a sua palavra diz em João que quando nós amarmos uns aos outros, quando nós amarmos o nosso próximo, o Senhor virá e se manifestará. Quando vocês amarem o seu próximo, eu virei e me manifestarei. Está escrito lá em João, no Evangelho de João. O Senhor fala que sou eu que começo as coisas e sou eu que termino. Tudo tem o começo, o meio e o fim. Sou eu que coloco fim no seu cativeiro. E eu te estabeleço por profeta de nações. Xarababare canto-lhe barraias. Alguns se recusaram a me ouvir. Mas eu estou prestes a vir e buscar a minha igreja. Eu estou prestes a vir e buscar a minha igreja. Te prepara, igreja. Pregue a minha palavra. Enquanto vocês podem. Tem pessoas que estão duvidando que Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus virá para aqueles que esperam por Ele. E nós precisamos acreditar nisso. Que presença gloriosa, aleluia. Porque vai acontecer como nos dias de Noé. Mas aqueles que Noé e sua família acreditou na palavra e construiu a arca, e eles foram salvos. Mas aqueles que estavam se dando em casamentos, que estavam por aí, eles perderam a salvação. Oh, gloriosa presença santa de Jesus. Obrigada, Jesus, por esta presença. É uma presença extraordinária. É uma presença linda e maravilhosa que eu creio que você está sentindo, porque eu estou percebendo uma percepção. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor está falando, os evangelhos são meus. E a palavra que você prega é minha. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse, as palavras que eu falo são do meu Pai. Por que se preocupam tanto com isso? A palavra é de A, a palavra é de B, a palavra é de Joana, a palavra é de Moisés, a palavra é de fulano. Não, a palavra é minha. A palavra é de Jesus. A palavra é de Jesus. Sem Ele, não é possível fazer nada. Não é possível pregar. Não é possível expulsar demônios. Não é possível curar. Busque a minha presença em primeiro lugar, igreja.
O Senhor está falando que os vícios têm roubado alguns da minha presença. Os vícios têm roubado alguns da minha presença. Se arrependa e volte enquanto é tempo. O Senhor está falando, libera uma palavra de mansidão agora sobre a igreja. Sejam mansos. Estou me incluindo. Sejam mansos, como eu sou. Acalme o coração. Sejam mansos. Tenham paz entre vocês. Tenham paz uns com os outros. Vai guerrear contra Satanás e seus demônios. E não contra o seu irmão. Contra a sua irmã. Contra a sua pastora. Se submeta à minha palavra. Se submeta à minha palavra. Ah, Jesus. Quão maravilhosa presença. Aleluia. Aleluia. E o Senhor fala assim, igreja, eu te saro nessa noite. O Senhor passou aqui, o Senhor está aqui, Ele nos sarou nesta noite. Glória a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Aleluia. Seja forte e corajosa.